Pessoal, vamos assistir juntos o vereador Irlan Melo, o terror da esquerda na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que é reduto aí eleitoral do Nicolas Ferreira. Bom, seguindo os passos do Nicolas, mais um político importantíssimo, a gente percebe que está surgindo aí no campo da direita. E ele é muito inteligente, um professor de direito constitucional, inclusive, que já deu uma lapada durante essa semana, um petista que já está há alguns bons anos lá na casa, e dessa vez eu vou trazer um discurso que ele fez ali na tribuna e que simplesmente calou a turma da esquerda que estava por ali. Então, pessoal, já chega aqui embaixo, deixando aquele like, é importante demais que tu compartilhe esse vídeo com outras pessoas que queiram realmente assistir e entender o que está acontecendo. E sem enrolação nenhuma, vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Só para que cada um de vocês saibam aqui, que esse governo que diz que ia cuidar das pessoas, que esse governo que diz que nós íamos ter uma picanha passada na farinha, com uma cervejinha, está entregando, vereador Uni, é carcaça de peixe, está entregando espinho de porco para as pessoas comerem. Infelizmente, uma legião de miseráveis está sendo formada no Brasil, por conta de uma política econômica que não deu certo em lugar nenhum do mundo, mas quer se aplicar aqui, por conta de uma política que privilegia o inchaço do Estado em detrimento de quem gera renda. A última agora foi que vai isentar de até 5 mil reais. Eu concordo em isentar até quem ganha 5 mil reais do imposto de renda. Agora, esse recurso ele vai recuperar de onde? Ele vai recuperar dos mais ou menos 143 mil que tem carteira assinada que recebe acima de 50 mil reais. Vocês acham mesmo que quem recebe acima de 50 mil reais vai continuar com a CLT acima de 50 mil reais? Nós estamos no Brasil, vereador Rudes. Tem um jeitinho brasileiro. Reduz lá para 49 e o resto é por fora. Vai aumentar a economia informal. É isso que vai acontecer, infelizmente. Por quê? Porque o Estado tem que continuar a crescer. Por que não, para recuperar esse dinheiro da isenção, por que não diminui os repasses para os artistas famosos na Lei Rouanet? Por que para substituir isso, não diminui as viagens luxuosas do presidente e da sua primeira-dama? Em hotéis caríssimos, gastando milhões e milhões. E a fome continua. E as pessoas estão desesperadas, com fome. Mas o Estado tem que crescer, os apadrinhados políticos têm que crescer. Antes nós vimos as estatais, inclusive os fundos de pensão das estatais, conseguindo se recuperar. Agora, vereador Uni, está tudo no vermelho. As pessoas estão desesperadas, sabe por quê? Porque trabalha no estatal, vereador William, e não sabe se vai conseguir aposentar, porque o seu fundo de previdência está deficitário. Aí no final da história, quem é que vai bancar? Somos nós. Nós é que vamos bancar com a carga tributária pesada, com impostos altos. E além disso, culpa aquele que gera emprego e gera renda, que são os empresários. Como por exemplo o agronegócio, que gera emprego, que gera renda. Ele é malvado, não pode. E aí começa uma briga, por exemplo, com os Estados Unidos, que é o nosso maior parceiro comercial. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Então nós estamos vivendo uma inversão de valores, e aquele que prometeu picanha não está conseguindo entregar nem ovo para a população. E se vocês perceberem, as últimas pesquisas já demonstram que a população entende que Lula é muito pior do que Bolsonaro. A população já entendeu. Você imagina, vereador Arruda, se por um acaso, na pandemia, nós tivéssemos um governo de esquerda. Nós já tínhamos sido destruídos já. Se nós não tivéssemos ali o Paulo Guedes buscando ali soluções, nós já tínhamos sido destruídos. Se nós tivéssemos esse tanto de ministério, naquela época tinha menos da metade, nós estaríamos destruídos hoje. Então, é muito fácil fazer alegria da plateia, não é? Sem responsabilidade, jogar para o governo seguinte. Na época do ministro Tarcísio, na verdade, ele jogou mais de 1 trilhão de investimento para os próximos 10 anos. Investimento. Agora o que está sendo deixado é um país quebrado, com a dívida só aumentando. E a população é que está sofrendo. A população sofre quando vai lá no supermercado, a população sofre quando vai pegar um ônibus, a população sofre principalmente para se alimentar. Então não adianta vir falar que é o governo do amor, que é o governo dos mais pobres, sendo que os mais pobres é que estão sendo mais taxados nesse governo. Então nós precisamos abrir os olhos agora e parar de hipocrisia, de querer defender apenas um lado, vendo que esse lado está destruindo o país. Eu não me canso de falar desses presos políticos, vereador Rudes, porque é uma covardia.
Eu que sou da área do direito, eu fico impressionado como que pessoas inocentes, do ponto de vista de querer depor o Estado, como que você depõe o Estado com estilingue, com Bíblia? Como que? Não tinha uma arma. E as pessoas estão ali dizendo que iam depor o Estado. Como? É impossível, mas precisa dar o exemplo. E a nossa Suprema Corte, infelizmente, né, nós já começaram julgamentos em relação à questão da possibilidade ou não dos ministros que estão lá de poderem julgar o Bolsonaro. E a conversa é a seguinte, olha, eu chamei o Bolsonaro de demônio, mas eu vou fazer um julgamento justo. Eu disse que derrotamos o bolsonarismo, mas vou fazer um julgamento justo. Eu advoguei pro persona não grata, mas eu vou fazer um julgamento justo. Quem é que acredita nisso? Quem é que acredita nisso? Mas a OAB, caladinha. A OAB não fala nada. A OAB, para ela, está tudo bem. Enquanto estão acontecendo os banquetes palaciais, está tudo bem. Só que uma hora, isso acaba. Uma hora, eu espero, vereador Rutz, que a gente continue tendo direito, pelo menos, de falar. Porque nos regimes totalitários, vereador Une, nem falar mais se pode. Tem um vídeo na internet da Maria Corina, quando ela se levantou contra o Hugo Chávez. Aquilo ali foi uma sentença para ela. Foi a única que teve coragem. Quer dizer, naquele momento, se os colegas tivessem visto isso e tomado uma decisão, talvez a Venezuela não estava vivendo o que está vivendo hoje. Precisou de um deputado se exilar fora do país para poder mostrar para a opinião pública o que está acontecendo aqui. É uma ditadura da toga, uma ditadura do judiciário, e tem que ser falado dessa forma. Juristas eminentes como Ives Ganda Martins têm denunciado isso. Agora, eu pergunto, ele é de direita? Ele é de esquerda? Ou ele é alguém renomado, que pode falar do alto dos seus mais de 90 anos de idade e mais de 50 anos de cátedra? Então, assim, nós estamos vivendo um tempo que realmente são tempos sombrios, são tempos difíceis. E o pior é que querem nos calar, querem fechar a nossa boca, querem não deixar que a gente continue tendo o direito de se manifestar. A diferença entre a direita e a esquerda é justamente essa. Quando a esquerda está no poder, só ela pode se manifestar. Quando a direita está no poder, todos podem se manifestar. E a pergunta é, vereador Pablo, nós vamos permitir que isso aconteça de verdade no Brasil? Nós vamos permitir que esse absolutismo continue? Esse justiciamento de pessoas? Onde já se viu um presidente concede graça para um deputado federal que já deveria ter as suas palavras resguardadas pela imunidade, e vem a justiça e diz, não concordo. E aí, por exemplo, começa a se falar sobre anistia, e vamos aprovar a anistia. Já tem uma deputada do PSOL que levantou e falou, olha, se for aprovado, eu vou no Supremo. Sabe por quê? Porque quando você não ganha no voto, a única forma de se buscar aquilo que você quer impor à sociedade é através da justiça. E se você pega o judiciário hoje, você vê que 99%... Eu não estou falando números da minha cabeça, não, que eu não sou ignorante. Não sou um idiota. Eu leio para saber isso. Mais de 99% das decisões hoje dos tribunais referentes ao governo Lula são favoráveis. Na época do Bolsonaro era justamente o contrário. Menos de 10% eram favoráveis. Ou seja, como que você governa dessa forma? Com privilégios, com vantagens, querendo que o judiciário ele não seja harmônico com os outros poderes, e um poder legislativo acovardado. Essa é a realidade. Poder legislativo acovardado. Precisa ter altivez, precisa abrir mão dos compadrios, precisa abrir mão da conveniência para mudar a nossa realidade, porque nós estamos ainda começando a segunda parte do governo Lula. Essa fome vai aumentar. A economia vai piorar. Eu não estou falando isso porque eu quero, não. Eu torço para que o Brasil dê certo. Mas o que eu vejo é justamente o contrário. Que está acontecendo e vai continuar acontecendo. Então, peço a Deus que tenha misericórdia do nosso país e que cada um de nós, brasileiros e brasileiras, possam escolher bem seus representantes no ano que vem. E Deus abençoe que nós possamos fazer isso. Porque do jeito que está, infelizmente, eu não sei se nós vamos poder fazer isso. Existe um princípio, vereador Une, Vossa Excelência, que é da área do direito, no direito eleitoral, chamado anterioridade, anualidade. Você não pode mudar a regra do jogo um ano antes do jogo. Mas em 2022 se mudou. Para prejudicar quem? A esquerda? Para prejudicar a direita e para prejudicar Bolsonaro. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude e que a gente possa, se Deus quiser, ter uma eleição justa e mudar essa realidade que a gente está vendo com um poder sobrepondo os outros poderes. Obrigado, presidente. Cumpri meu compromisso com Vossa Excelência, 14h50. Um abraço.
Eu falei pra vocês que o Irlan iria muito bem, inclusive mais corajoso que muito deputado federal e senador aí. Eu vou falar pra vocês, tá? Muitos estão escondidos, a gente sabe disso. Inclusive, seria uma boa pedida aí pro Congresso Nacional. Bom, eu vou ler os comentários de vocês aqui embaixo, mas fiquem ligados, gente. Tem muita coisa acontecendo. Eu vi uma bomba que acabou de sair aqui e que eu já vou fazer um vídeo na sequência para vocês. Então já chega aqui embaixo aqui, deixando o like. Quem não é inscrito, te inscreve. A gente traz vídeos aqui todos os dias. Fiquem ligadinhos. Logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.